Paz, família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E também espero que essa mensagem venha te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. Não deixe de nos seguir nas plataformas como YouTube, Spotify e também em nossa rede social, o Instagram. Eu te encorajo, ao final dessa mensagem, a compartilhar com algum amigo ou familiar, para que o Cristo revelado na mensagem seja compartilhado entre as pessoas. E eu oro para que você permaneça no Senhor, em Sua palavra e também na Sua presença. Vamos juntos buscando mais de Deus. Dito essas coisas, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Gente, eu não vim para pregar esse texto hoje. Eu confesso que eu queria falar sobre Moisés, porque eu acho que ele tem muito a ver com o tema do ano, não é? Mas eu quero respeitar uma lei que eu carrego comigo. Fala daquilo que está queimando no seu coração. Então quero partilhar com vocês João capítulo de número 4. A partir do versículo 4. É 8h40. Que hora costuma acabar o culto de... eu sei que primícia é primícia, mas 9 horas, 9h20, 9h30. Sexta-feira, 10 horas. Cadê? Vamos lá. João 4, a partir do versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto da terra que Jacó dera aos filhos de José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte, por volta de meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tem com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim como seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, vem cá. Ao que respondeu: não tenho marido. Respondeu Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, esse agora não é teu marido. Isso disseste em verdade. Versículo 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és um profeta. Vamos pular para o versículo 29. Vinde comigo e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura esse o Cristo? Agora nós vamos ler o 9, o 19 e o 29, de 10 em 10. Versículo 9. Você pode ler no 3? 1, 2, 3. XIX. Vinte e nove. Amém. Meus irmãos, tema que vocês vão caminhar esse ano é um tema de suma importância para nós, a Igreja do Senhor. A presença relacional de Deus, a forma que nós nos relacionamos com o Senhor. Eu acho que Adão
Adão é uma figura icônica, porque seu relacionamento com o Senhor é o primeiro relacionamento que aparece com a gente. Deus o formando, Deus se relacionando com ele. Mas o pecado entrou no mundo. O homem foi banido do jardim, mas o seu anseio por relacionamento com Deus não acabou. O homem permanece com o anseio de se relacionar com Deus. E como ele se relaciona agora? Por meio de sacrifício de animais. Alguém morre para que o homem continue se relacionando com o Senhor. Então é inaugurado agora a era dos altares. Altares vão sendo levantados. E qual a finalidade do altar? O homem se relacionar com o Senhor. E aí nós vemos a história se desenhando de homens que vão se relacionando com o Senhor, vão se relacionando com a presença de Deus. Nós vemos ali o patriarca Noé, o nosso irmão que foi trasladado, o Enoque. Nós vemos outros irmãos como o nosso irmão Abraão. E as gerações posteriores vão se relacionando com Deus. Mas via de regra, o seu relacionamento está ligado sempre ao sacrifício. Pois bem, até que nós entramos em uma nova época, a época mosaica. E a época mosaica, ela inspirou muito o tema desse ano. Deus aparecendo na sarça, Deus falando do meio da sarça, que ardia e não se consumia. Deus chamando um homem no deserto para libertar uma nação. Isso tudo é um tipo. Isso tudo é uma representação. Isso é apenas sombra de algo que vai acontecer numa plenitude um pouco mais à frente. Mas a verdade é que a relação vai se tornando progressiva. Lembra do primeiro dia do namoro? Você conhecia menos ou mais do que hoje? Menos ou mais? À medida que o tempo vai passando, você vai conhecendo mais. Assim é a progressão da história. Os homens foram se relacionando em altares e altares, e a revelação vem mudando, ela vem crescendo. Aí agora nós chegamos na tenda de Moisés. Deus fala, eu vi o pastor falando sobre a madeira de acácia, a madeira toda cheia de defeito, sendo revestida com o metal perfeito, que é o ouro, simbolizando ali a nossa humanidade com a divindade, o imperfeito com o perfeito. Isso tudo são tipologias, apontando para uma obra superior que vai desembocar lá na frente. Pois bem, nós vimos essa era mosaica tremenda, até que Moisés morre, é sepultado pelo Senhor. E aí nós vemos um novo líder se levantando, o Josué. Ele não é chamado para libertar o povo, ele é chamado para introduzir o povo na terra. Ele também é uma figura, porque Moisés é a figura de alguém que tirou o povo da escravidão. E Josué é a figura de alguém que levou o povo para a terra prometida. Ora, essas duas pessoas só podem simbolizar uma pessoa, o meu e o seu Jesus, porque ele nos tirou da escravidão e ele nos coloca na terra prometida também. Pois bem, e nós vimos a revelação, ela continua se desenvolvendo. Até que um dado momento os homens pecam contra o Senhor, brincam com o sagrado, se acostumam com o sacro. E aí eles tocam na igreja, cantam na igreja, oferecem sacrifício na igreja, mas a sua vida está desassociada do serviço sacerdotal. Parece que o sacerdotal deixou de ser um santo ofício e se tornou apenas uma mera profissão, onde a pessoa vai lá, bate cartão e vive uma vida totalmente desassociada. Assim viviam os filhos do sacerdote Eli, até que eles perderam a Arca da Aliança, o símbolo da presença. E assim foi ungido o primeiro rei de Israel. Com a morte de Eli, o sacerdócio de Samuel, que foi um ótimo sacerdócio, por sinal, mas Samuel governou, legislou, foi juiz, profeta e sacerdote, em um tempo onde a arca tinha sido roubada. E aí o povo clamou por um rei, porque o povo já não tinha mais a presença. A arca tinha sido levada. E é nesse momento que Samuel fica triste. Aí o Senhor, não rejeitaram você não, rejeitaram a mim. E eles vão lá e ungem o primeiro rei, que governou 40 anos, o moço chamado Saul. Ele tinha trono, tinha poder, por um tempo teve autoridade, só não tinha uma coisa, a presença. A arca não estava ali. Agora, o Senhor o rejeita, e Deus levanta o segundo rei de Israel. Como é que era o nome dele mesmo? Davi.
E uma das primeiras atitudes de Davi no trono, sabe qual foi? Vamos trazer a arca para Israel. Davi não queria governar sem a presença. Ele entendia que a presença do Senhor faria toda a diferença na nação de Israel. O que a nação precisava não era de um novo rei. O que a nação precisava era da presença. Era isso que a nação precisava. Mas a nação não sabia, mas o Davi sabia. A nação estava em busca de outras coisas, mas o rei queria a presença. E é interessante, porque quando Davi assumiu o trono, ele tinha apenas 30 anos. Salvo engano, Samuel os legislou por 20, e Saul por 40. 60 anos, a arca está fora de Israel. Quando Davi nasceu, a arca já tinha sido roubada, tinha 30 anos. Ou seja, Davi nunca tinha visto a arca, nunca tinha estado de frente para a arca, mas ele conhecia a história. Assim como muita gente que está na igreja, nunca teve uma experiência latente e poderosa. Crê mesmo sem ver, sem ter tido essa experiência. Existe uma fé genuína. Bem-aventurados que não viram, não sentiram, mas creram. E isso é glorioso. Mas pode ficar tranquilo. Se você não viu e não sentiu, mas crê, a sua fé lhe fará ver. Ela trará à existência a presença manifesta de Deus. Pode ficar tranquilo. A sua fé não será frustrada. Ele vai se revelar para você. Mas eu ainda não tive. Pode ficar tranquilo. Isso vai acontecer em algum momento. Alimente a sua fé. Alimente as suas expectativas. Ele vai se mostrar para você. Aleluia. Pois bem, o Davi, ele tem essa fé, ele deseja, ele traz a arca. A arca fica lá no meio de uma tenda. Simples, mas Davi faz turnos, o culto é 24 horas por dia. Israel vive um momento glorioso, as guerras são vencidas. São 40 anos de favor. O reinado de Davi é um tempo de favor, porque a presença do Senhor estava ali. Existem muitos pormenores, eu estou correndo um pouco para me chegar no texto. E aí a gente vai avançando na história, até que Davi chega um momento que ele fala: poxa, a arca de Deus é o símbolo, é o próprio Deus no meio do povo. Uma tenda tão simples, e eu aqui morando no palácio. Aí ele escreve aquele salmo: não darei descanso aos meus olhos enquanto não venha um lugar para a habitação do meu Deus. Faz a planta do templo, já tem dinheiro no bolso, vamos dar espaço, vamos construir o templo. Não é, Natan? Isso daí Davi vai mesmo, até que o Senhor fala: você não vai construir, quem vai construir é teu filho. O Senhor impede, então Salomão vai e constrói o templo de Salomão. Edir Macedo não quis replicar a tenda de Davi, ele quis replicar o templo de Salomão, porque a tenda de Davi, a única glória que tem é a presença. O templo de Salomão tem outras glórias, tem o ouro, tem a escultura, tem a arquitetura, mas na tenda de Davi não. A tenda de Davi só tem a presença. É por isso que tem uma promessa em Amós 9, versículo 11, que se cumpre lá em Atos 15, 16, que eu virei novamente e restaurarei a tenda de Davi e levantá-lo-ei das suas ruínas. Ou seja, sem luxo, sem glória humana, só a presença é o que importa. Essa promessa se cumpre quando Cristo vem, rasga o véu, e o que importa agora não é o prédio, não é a estrutura, o que importa agora não é o pregador, o que importa agora é que Ele está no meio de nós. Aleluia! Então nós migramos do altar para o tabernáculo, viemos agora para o templo de Salomão, até que o templo é destruído. Nabucodonosor leva os utensílios para a Babilônia e acontece uma série de coisas, ficam lá 70 anos e eles voltam para reconstruir o templo, e eles reconstroem e param no meio da obra, e a obra depois de 18 anos começa de novo. E agora o pessoal está triste porque eles lembram da estrutura do templo de Salomão, daquele prédio que eles pertenciam, e agora a estrutura do novo prédio, eles ficam desanimados. Tem um monte de gente que está assim: caraca, meu Deus, eu lembro daquele outro templo, era tudo de luxo. Nesse templo ele é tão simples, até que alguém ousado bate na coxa e fala: olha, não fique chorando por causa do antigo templo não, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira.
Não fica preocupado com ouro e prata não, porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu darei a paz nesse lugar. Olha, Deus não estava preocupado com a estrutura, porque a revelação de Deus é progressiva. E o mesmo Deus que se revelou no altar, no tabernáculo, no templo, no segundo templo, agora Ele vai mudar a configuração. Agora não é mais no altar, não é no sacrifício. Agora não é mais na estrutura, sabe? Deus decide revolucionar. E nessa hora, sabe como que Ele vai se manifestar? A presença de Deus vem na forma de um bebê. Aleluia. De verdade, às vezes fascina a gente o fato da arca, da tampa, da glória, da chama azul. Isso fascina muito a gente. Fascina a gente o templo de Salomão, os sacerdotes cambaleando diante do peso da glória, e eles não conseguiam ficar em pé por causa do cabote, a massa pesada, a nuvem expansiva. Essa questão da sobrenaturalidade mexe com a gente, mexe com as nossas crianças. Vocês acham que eles gostam de Super-Homem, Homem-Aranha, Batman? Por quê? Porque há dose de sobrenaturalidade nisso. Por isso você precisa apresentar Jesus para eles. Ele é mais sobrenatural que todos esses. Esses são apenas personagens mentirosos. O nosso Jesus é verdadeiro. O ser humano tem desejo por sobrenaturalidade, mas aí o sobrenatural, sabe o que falou? Vou humanizar. E isso é glorioso. Porque enquanto nós buscamos massa sobrenatural, o sobrenatural virou massa. O verbo se fez carne. E João trata sobre isso. O verbo sendo encarnado, ele nasceu e vimos a sua glória, a glória do unigênito, cheio de verdade. Olha a progressão, olha alguém se relacionando com Deus através de um animal morto. Olha Deus se relacionando com o homem lá no tabernáculo, através de Moisés, agora de Davi, dos sacerdotes, do segundo templo. Mas agora Deus vira um homem, um bebê. E aí tem aquela canção que americana é mais bonita do que em português, não é? Eu não sei falar, vocês estão esperando falar em inglês, né? Não vou falar, pronto. Igreja Preta, em Vitória, o pessoal deve tudo falar inglês. Você acha que eu vou gastar a minha única palavra em inglês que eu sei? Maria, você sabia, pronto. Pronto, Maria, você sabia que quando você meu pastor Mary, tô falando, é a única que eu sei. Se eu falar o resto, eu falo errado. E aí, quando você beija o seu bebê, você beija a face de Deus. Você sabia que o seu filho vai dar luz para a humanidade? E de verdade, pra gente às vezes, a gente não consegue imaginar um Deus cagando na roupa, engatinhando, falando gugu dadá. A gente não consegue conceber Deus mamando, humano. E sabe o que a presença de Deus veio fazer? Restaurar a humanidade. Porque Deus não quer que você seja divino, Deus quer que você seja humano. Como assim? Porque muitas vezes nós buscamos a presença e parece que isso nos desumaniza. Tem muita gente desumana, cheia da presença, mas não é a presença do Deus da Bíblia, é a presença do Deus que Ele criou. Ele desumaniza, Ele está tão irado, está tão santarrão, está tão sem misericórdia, mas ao mesmo tempo Ele vive no monte, Ele vive em jejum, Ele é consagrado e todo mundo é perdido. E cá para nós, se nós nos relacionamos com o Senhor e não humanizamos, nos relacionamos com Deus errado. Porque o nosso Deus se fez carne e Ele foi pura misericórdia. Você está aí? Diga amém. Então João vem mostrar esse Deus que se fez carne. E aí João 1 começa com esse Deus encarnado. João 2, ele está fazendo milagre. Aí ele queria abençoar o casamento, papo furado. Lê o texto. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Qual era a intenção do milagre em João 2? Manifestar fé no coração dos seus discípulos. Era isso. E aí o capítulo 3 e o capítulo 4 é o capítulo que a gente vai caminhar um pouquinho aqui. Feito esse pano de fundo, gostaria de soltar a frase do Billy Graham. O maior evento de todos os tempos
não foi o homem pisar na lua, embora isso seja um grande feito. O maior evento de todos os tempos foi o próprio Deus pisar na terra. E é isso que a gente precisa. Você quer... Ronquenoli dizia duas coisas. A igreja, ela precisa desejar duas coisas. Duas. Quais as duas, pastor? Uma, que a igreja suba, que ela chegue ao céu. E qual a segunda? Alguém sabe? É que o céu venha para a terra. Quantos desejam o céu, digam amém. E quantos desejam o céu aqui, digam amém. Jesus nos ensinou a pedir a segunda. Venha o teu reino. Ou traz o céu para cá. Vem. E é isso que Jesus veio fazer. O capítulo 4 de João conta a história de Jesus na cidade de Sicar, a cidade dos samaritanos. E quando ele chega, a mulher não cai. Quando ele chega, a mulher não fica toda arrepiada. Quando ele chega, a mulher não fica surpresa positivamente. Ele diz assim: dá-me de beber. E a primeira mensagem para mim e para você é que talvez por trás de um pedido de ajuda existe o chamado de Jesus. Muitas vezes o grito de alguém necessitado não se parece com o convite celestial, mas talvez seja um casamento em crise, Jesus te convidando para um encontro com Ele. Uma dificuldade no trabalho, Jesus te convidando para um encontro com Ele. Uma dificuldade na congregação, Jesus te convidando para um encontro com Ele. Jesus se revela para nós de maneira simples. De fato, aquela mulher estava em jejum alguns dias? Não. Aquela mulher estava em consagração em alguns dias? Não, nada disso vai quebrar esse princípio. Para nós, ele é válido, saudável, precisa ser cultivado. Precisamos consagrar, separar, santificar. Não confunda as coisas. Mas existem encontros que nós não vamos proporcionar. Ele mesmo proporcionará. Esses momentos da nossa vida, da nossa existência, que nós fazemos exatamente nada. E o Senhor vem. Eu já tive momentos, queridos, de eu estar em jejum de 15 dias, estar em oração, um monte. Uma vez que eu estava num propósito, eu estava no dia 70 e pouco de monte todo dia. E meu irmão, quando eu chegava no monte, eu não precisava fazer nada, eu já estava pulando sozinho. Estava me sentindo um super saiyajin gospel, não é? Estava me sentindo um aleluiado. E aí eu ia para aquele, rapaz, ó, se foi igual foi aqui no monte, hoje o céu vai cair nessa Assembleia de Deus aqui. Chegava lá, parecia uma presbiteriana daquela mais gelada que fosse. E eu saía dali frustrado. Mas já teve dias na minha jornada de eu falar assim: meu Deus, o que eu vou pregar hoje? De dobrar o joelho e falar: Senhor, tem misericórdia. Dou mais para lá do que para cá. E o Senhor vem. O Senhor se manifesta. E alguém chega depois e diz: pastor, pensei que você ia chamar meu nome. Falou tudo que eu estava precisando. E o Senhor falava assim: não era você, era eu. A presença do Senhor vai se manifestar de maneira poderosa. E tem hora que você nem vai perceber, de tão sutil que Ele é. Você está aí, diga amém. O Senhor veio, sentou na beira do poço, começou a conversar com uma mulher. Primeira ação de uma mulher que teve um encontro com a presença. Como sendo você judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana. Há um problema de gênero, há um problema de cultura, há uma xenofobia, há uma divisão cultural aqui. E aí, apesar da divisão, Jesus se aproxima dela. Porque a presença vem até nós, amém? Essa é a boa notícia do Evangelho. Ama velha, nós pecamos, destituídos estamos do reino da glória de Deus. A boa nova, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor que vem até nós, amém? Amém? Esse papo que deu o primeiro passo, não, Deus deu o primeiro passo. Ele vem até nós. Isso é glorioso. Então Jesus vai até Samaritana. Como você sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Jesus então vai. Ele apresenta uma necessidade. Dá um pouco de água.
Não vou te dar, como você é judeu. Poxa, se você soubesse de verdade quem que eu sou, mudaríamos. Não seria eu que estaria pedindo para você. É você que estaria pedindo para mim. E eu penso que muitas das nossas petições, das nossas reações, é por ignorância. Então nós ficamos pedindo coisas erradas, dando respostas erradas. Porque se nós conhecêssemos de fato, nós mudaríamos o posicionamento. E ela disse, como assim? Disse assim, olha, essa água aí, quem bebe volta a ter sede. Mas eu tenho uma água que vai ser uma fonte dentro de você, a jorrar para a vida eterna. Ela não entende muito bem, mas diz, então eu quero dessa água. Jesus caminha um pouco mais com ela e disse, olha, tudo bem, vai lá então e chama o seu marido. Jesus, que é humano, também é divino. Como homem, ele tem uma necessidade física, que é a sede. Mas como Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. E a sua pergunta agora não é uma pergunta humana, é uma pergunta divina. Porque ele diz, vai lá, um convite divino, vai lá e pega o teu marido. E ela diz, eu não tenho. Então ele revela, a palavra de conhecimento vem. Eu sei que você não tem marido. Eu sei o que você fez no verão passado. Isso é frase de filme, né? Eu sei que você teve 5. E nessa hora, a vontade que dá é quem? Levante a sua... Brincadeira, tá, querido? Levante sua mão, você que já teve 5 no passado. Provavelmente teve gente que teve mais que 5 aqui. E chama e fala que essa mulher não valia nada. Essa mulher não valia nada. Mas na sua história, você já teve mais que 5 também. Então, vigie para crucificar essa mulher. Teve 5, você tem agora, não é o seu. Aí ela... Eu vejo que você é profeta. E aí perceba que está rolando uma progressão aqui também. Você lembra que eu comecei falando que a revelação de Deus é progressiva? Que começou com Adão no altar, veio para o tabernáculo. Você lembra dessa progressão? No começo, Jesus é apenas um judeu. Mas agora Jesus é um profeta. Ela caminha com Jesus. Então, já que você é profeta, me ajude. Me ajude. Os meus pais dizem que é em Gerezim. Vocês dizem que é no Monte Ebal. Aonde que é? Aonde que é? A hora vem, a hora é, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Não é lá nem cá. Jesus começa a caminhar com ela. Jesus diz, olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. Porque a adoração, diga comigo, diga, adoração é resposta. Como assim? Como assim adoração é resposta? Toda vez que você entende, você corresponde. Então, você teve uma revelação, então você corresponde em adoração. A adoração é uma resposta a quem Deus é, a revelação de Deus. Vocês adoram quem vocês não sabem. Então, vocês não tiveram revelação, logo não tem adoração. Adoração é fruto de revelação. Eu não estou dizendo de música, eu estou dizendo de uma vida de adoração. Quando Jesus disse, a hora chegou e os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito, ao Pai em espírito e verdade, a mulher já mandou a braba. Sabe o que ela disse? Ela falou assim, ó, eu sei, quando vier o Messias, o Cristo. Põe o versículo 25, pra você ver a reação dela. Eu fico imaginando ela falando para Jesus. João 4, 25. Fica tranquilo. João 4, 25. Olha, gente, eu fico imaginando a cara dela. Eu fico imaginando ela dizendo,
Eu acho que travou no mundo espiritual. Brincadeira. João 4, 25. Olha só que coisa tremenda. Lê você no 3. 1, 2, 3. Sabe que ela... Não, peraí. Deixa no versículo lá. Ela estava assim, ó. Cara, esse que assunto bacana. Mas diz uma coisa. Quando o Messias, que é chamado de Cristo, vier, ele vai ensinar tudo pra gente. Próximo versículo. Vai lá você, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ela estava arrepiada nessa hora. Ela estava dando glória nessa hora. Mas Deus estava na frente dela. Por que você está dizendo isso, pastor? É que talvez você não sinta, talvez você não perceba, mas Deus está com você todos os dias. O Messias está na frente dela. Calma aí. No começo era quem? Um judeu. Depois era quem? E agora? O Cristo Messias. Porque a revelação é progressiva. E fora dele não há progresso. Cara, nós estamos aqui todas as semanas, todos os dias, conhecendo o Rei dos Judeus, conhecendo o maior de todos os profetas, a própria profecia encarnada. Mas de verdade, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o nosso Redentor, o grande El Shaddai, Emanuel. O teu nome é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Aleluia! E ele senta com a gente. Ele senta com gente marginalizada. Ele senta com gente rejeitada. Ele senta com gente imoral. Ele senta com gente que vai meio-dia para não se encontrar com ninguém. Mas eu gosto do capítulo 3 de João. Porque João, quando escreveu, ele foi muito sagaz. Ele botou a história de um do lado do outro. O capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3 está um dos principais da sinagoga. Gente, ele era um homem de moral ilibada, respeitadíssimo na comunidade judaica. Fariseu, não apenas um fariseu, dos principais dos fariseus. Um homem que dominava as escrituras. O preconceito que eu e você adquirimos com o fariseu é dos nossos dias, porque naquela época ser um fariseu era sinônimo de espiritualidade absoluta. Um homem entendedor das escrituras, de moral ilibada, de posição de honra na sociedade. O nome dele era Nicodemos. E de noite Nicodemos fez igual eu e você. Saímos de noite para ir se encontrar com Yeshua, para se encontrar com Jesus. Por quê? Porque a religião não deu conta de responder as suas perguntas. Porque a lógica que ele aprendeu, os versículos que ele decorou, não foram suficientes para alimentar o seu interior. Então, ele não chega com falsidade, ele chega em verdade dizendo: Messias, Cristo, Jesus, sabemos que tu és Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Ou seja, sabemos que tem Deus sim contigo. E Jesus manda assim para ele, ó: necessário é nascer de novo. Com ela, Jesus foi mais sutil. Com ele, Jesus foi mais
direto. A conversa de Jesus com Nicodemos é uma conversa tremenda. Por quê? Porque como Nicodemos entende da Escritura, Jesus manda assim, ó, olha Nicodemos, você tem que pensar, lembrando uma coisa, assim como a serpente de bronze foi levantada no dia de Moisés, o Filho do Homem também será levantado. E aí Nicodemos ficou meio assim, ó, olha só Nicodemos, eu te digo mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, o texto áureo da Bíblia, nasce na conversa de Jesus com Nicodemos. E aí, eu encerro aqui. Por quê? Porque nós vemos aqui o símbolo de religiosidade, moralidade e honra no capítulo 3. Nós vemos no capítulo 4 o símbolo de sincretismo, rejeição e imoralidade. São tão distintos, mas ao mesmo tempo são tão iguais. Porque morais e imorais se encontram perdidos e ambos carecem da presença. E só tem um ponto em comum entre Nicodemos e a samaritana. Sabe qual é o ponto? O ponto se chama Jesus. Jesus é aquele que vai unir morais e morais, homens e mulheres, adultos e anciãos. Ele vai unir pessoas fartas e miseráveis. Ele vai unir pessoas de todos os tipos. E sabe o que a gente precisa cultivar? É um anseio pela presença de Jesus. Porque Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Eu disse que a história é uma história de progressão. E a última progressão agora é porque em parte nós cremos, vemos, em parte nós profetizamos. A última é, e então o veremos como Ele é. Esse é o meu anseio. Esse é o meu anseio de encontrar com o homem. Esse é o meu anseio. Esse é o meu anseio. Foi por causa desse anseio que Paulo olhou para tudo que ele tinha e considerou como esterco, como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. A única coisa que pode fazer você abrir mão de tudo dessa vida é o desejo de conhecer a Cristo. Mas tem uma coisa, quem entrou nesse caminho, nesse anseio pela presença, vai encontrá-lo. E depois que encontrar com ele, vai nascer outro anseio. Pergunte qual? O anseio de torná-lo conhecido. Isaías estava com medo de morrer. Até que ele conheceu, foi purificado. E ele ouviu assim, quem que eu vou enviar agora? Quem que há de ir por nós? Foi logo se oferecer. Eis-me aqui, conta comigo, me põe nesse negócio aí. Meu irmão, quando a igreja será uma igreja evangelista? Quando ela conheceu Cristo. Não tem como. Alguém disse, é como um mendigo que encontra onde há comida. E ele não é egoísta. Ele vai falar para todo mundo. Lembre-se dos 4 leprosos que entraram no arraial assírio. Já viram essa história? Quando eles entraram lá, estava cheio de ouro, cheio de comida, Israel passando por fome. Eles foram rejeitados a vida toda porque eram leprosos. Mas quando eles entraram naquele arraial, eles falaram, cara, a gente vai ficar sozinho aqui, nós fomos rejeitados por eles, mas não vamos fazer o mesmo. Vamos chamar todo mundo, vem para cá. Eles salvaram a nação toda, eles chamaram todo mundo. Meu irmão, todo mundo que teve um encontro real e visceral com Jesus, brotou um anseio, sabe qual foi? De anunciá-lo a outro. E o versículo 29, que é o último versículo dessa noite, João 4, 29, é isso que está acontecendo. Ela conheceu o judeu, ela conheceu o profeta, mas agora ela conheceu o Cristo. E ela deixa o cântaro, vai até a cidade e diz o seguinte: venham ver o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Meu irmão, ela foi de prostituta, de imoral, de marginalizada missionária em uma conferência apenas.
Em uma conversa apenas. É o segundo dia, mas basta, meu irmão. Deus quer sacudir você, para que você anuncie o ano todo. O encontro muda tudo, meu irmão. Quantas vezes você vem na igreja e ela é só uma fonte de Jacó? Você deixa os problemas em casa, os problemas no trabalho. Ah, é uma fonte legal, tem água aqui, eu me descedento. Mas eu quero dizer, algo superior aqui. Algo superior aqui. A água de Jacó é boa. A gente como pai, tem que cavar uma fontezinha para os nossos filhos. A gente tem que sim preocupar com as próximas gerações. Mas sabe, meus irmãos, não é suficiente. Esses dias eu postei uma frase que vi. É legal ter aquele anseio. Eu quero dar o melhor para minha família. Só não esqueça que o melhor que você pode dar para sua família é Cristo. Porque Jacó deixou uma fonte. Mas essa fonte só se descedenta à sede do corpo. É lógico, é bom você ter preocupações materiais. Mas chegou a hora de você se preocupar com a salvação da sua casa. E qual é o caminho? Ande na presença. Viva na presença. Atraia a presença. Porque a presença de Deus faz tudo. Tudo. Tudo é a presença de Deus. Tudo é o poder de Deus. Quero perguntar, o que Nicodemos fez? Só ouviu. O que a mulher fez? Só ouviu. Se a gente continuar o capítulo 5, Jesus chega lá na beira do tanque. Tá o cara lá que está há 30 anos, Jesus vai lá e manda ele para casa. E se você continuar no Evangelho de João, no capítulo 1 ainda tem um encontro com Natanael, com Filipe. Tem muitos encontros com Jesus no Evangelho de João. E sabe, eu continuo crendo que Ele se encontra com a gente. Já fechei a Bíblia, não falo de mim mesmo. Quero contar uma história e terminar orando com você. Uma missionária da Jocum. Me foge o nome dela, não sei se é Braulia. Há muito tempo eu li em um livro. Ela foi direcionada para uma tribo americana, uma tribo indígena. Ela era muito branca. Depois de um tempo lá, o Senhor direcionou ela no espírito a ficar como os índios. Como que os índios ficam, gente? Pelado. Fala para nós. Seria um pouco escandaloso, sim ou não? Mas foi uma direção de Deus para ela. Não vai ficar pelado não, hein, pelo amor de Deus. Foi uma direção exclusiva para ela. Ela estava numa tribo indígena. E ela continuou desenvolvendo o seu trabalho ali. No começo foi um pouco difícil, porque os índios ficavam tocando no seio dela, porque era diferente das outras. Foi bastante constrangedor, mas ela tinha um respeito da comunidade. E ela conseguiu passar muito bem. E ela estava em consagração, quase desistindo, porque eles adoravam algumas divindades lá naquela tribo indígena, porque mesmo sendo índios, eles são humanos, e humanos desejam o divino, porque Deus colocou a eternidade dentro do homem. Eles tinham alguns costumes pagãos lá, e ela no meio da comunidade, tentando anunciar Cristo, e a direção para ela foi morar ali. E ela está tentando comunicar Cristo há maior tempão. E tinha um lugar chamado de lugar impuro, é onde eles cagavam. Teve um dia que o pajé daquela tribo foi àquele lugar, o lugar impuro. E quando ele estava cagando, ele teve uma visão. E ele teve uma visão enquanto defecava, cagava. E ele começou a chorar. E ele foi até ela, prostrou-se de joelho e falou: eu acredito no seu Jesus. Eu acredito no seu Jesus, eu acredito no seu Jesus. Ela ficou assustada, ela começou a chorar. Imediatamente ela entrou, botou uma roupa, dobrou os joelhos perto dele e disse: o que aconteceu? Ele apareceu para mim e disse para fazer tudo o que você mandar.
Ele é grande, ele é forte, ele é poderoso. E o pajé começou a falar para ela de Jesus. Convidou toda a tribo e disse que a partir de agora eles iriam seguir o Deus da Braulio. E no testemunho glorioso, depois de tudo isso, ela já estava fascinada, porque ela nunca tinha tido uma experiência tão poderosa como aquele pajé. Ela nunca tinha visto Jesus como ele viu. Mas ela tinha uma imagem de Jesus que ela tinha feito na sua mente. Não sei se você já foi assim, se você já fez assim. Como será que ele é? Não é? Será que ele é alto? Como é que ele é? E ela estava preocupada com isso. E ela foi perguntar: ele tinha pele igual a minha? Aí o pajé, não. Os olhos eram como os meus, claros. E o pajé chorava, dizia que não. E o cabelo era como o meu? Não. E ela perguntou: então como ele era? Aí ela falou assim: ele era igual o pajé. Ele era igual a mim. Ele era igual eu e você, humano, homem de dores. Foi como um dos profetas o chamou. Mas quando nós falamos da presença, às vezes nós esquecemos que ele é um homem. E nós não podemos esquecer disso. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia diz que é Jesus Cristo, homem. E isso é muito importante para a igreja. Existe um homem assentado no trono. Esse homem também é Deus. E sabe qual é o chamado desse homem? Vem a mim.